Elásticos do aparelho ortodôntico. Quando que é preciso utilizar esses elásticos? Sabe aqueles elásticos que o dentista passa para você trocar todo dia ou a cada 2 dias, enfim. Eu vou falar aqui nesse vídeo quais são as 3 situações mais comuns na ortodontia que geralmente é preciso utilizar esses elásticos. Eu sei que muita gente não gosta desse elástico, mas nesse vídeo você vai saber definitivamente se você vai precisar ou não utilizar esses elásticos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Dentista Responde, e aqui você vai encontrar assuntos sobre aparelho ortodôntico, odontologia de uma forma geral, enfim. Então, para o YouTube estar lhe enviando os próximos vídeos, já se inscreve aí e ativa o sino, porque nós estamos publicando vídeos aqui todos os dias sobre esse assunto, beleza? Bom, então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre as 3 situações mais comuns em que se utiliza elástico ortodôntico. Primeira situação, são situações em que é diagnosticado um problema de classe 2. E o que é classe 2? Classe 2 é quando, eu vou aqui resumir, certo? Classe 2 é quando os dentes superiores, tá? Eu tenho aqui os dentes superiores e os dentes inferiores. Quando os dentes superiores estão muito mais na frente do que os inferiores. Geralmente as pessoas que têm classe 2 são conhecidas como pessoas que têm os dentes muito para frente, são pessoas muito bicudas. E por que esses dentes ficam para frente? Bom, geralmente você tem um problema em que o tamanho dos dentes é maior do que o osso que tem na parte de cima. Então, para esses dentes caberem na boca, eles acabam indo muito para frente. Você tem problemas de classe 2 também, quando os dentes de cima eles não estão muito para frente, eles estão na posição normal. Só que os dentes de baixo são muito para trás, certo? E isso muitas vezes acontece por conta do tamanho do osso. O tamanho do osso de baixo ele é muito pequeno em relação ao de cima. Então os dentes de baixo acabam ficando muito para trás. Então essa pessoa geralmente ela tem um queixo muito para dentro. Bom, então existem 2 situações aí. Ou o problema é no osso ou o problema é no dente. O elástico ortodôntico ele só corrige a posição dos dentes. Se o problema for no osso e o problema for grave, aí realmente é preciso fazer, só o aparelho não vai resolver, é preciso fazer uma cirurgia ortognática, mas são casos mais raros. Na maioria dos casos, felizmente, o problema realmente são os dentes. Aí, no caso, se o problema for muito grande, os dentes forem muito para frente, sendo que o problema é só os dentes, se a diferença for grave ou mais moderada para grave, aí é preciso extrair dentes para quê? Para, de repente, trazer os dentes de cima para trás, certo? Aí, nesse caso, é preciso de extração. Mas caso seja um problema a pessoa tem classe 2, mas é um problema mais leve, que é possível corrigir sem extrações, somente com elástico, aí são utilizados os elásticos de classe 2, que vão pegar todos os dentes de baixo e levar para frente, e pegar os dentes de cima e botar um pouco para trás, mas o movimento é mais com os de baixo, Os dentes de baixo vão para frente, corrigindo a classe 2. Segunda situação que nós temos muito comum, que é a classe 3. A classe 3 ela é um dos problemas mais difíceis de resolver no consultório. E ele acontece o quê? Quando os dentes de baixo, certo? Eu tenho aqui os dentes de baixo, eles estão à frente dos dentes de cima. Aí, de novo, nós podemos ter esse problema devido a um problema do osso mesmo, que o osso da mandíbula cresceu muito e foi para cima do de baixo, ou nós podemos ter um problema de dente, certo? Em que o dente de baixo ele foi muito para frente. Aí nós caímos na mesma questão da classe 2. Se o problema for esquelético, for do osso, não for do dente, e for grave, aí realmente só a cirurgia ortognática vai corrigir. Mas, felizmente, é raro o caso que é necessário uma cirurgia ortognática. É mais comum situações em que o problema é o dente, tem um pouquinho de problema de osso, mas nada muito grave, e o problema é mais os dentes. Aí, da mesma forma, da classe 2, no caso da classe 3, se os dentes de baixo forem muito para frente, muito demais, e não for preciso cirurgia ortognática, e dê para corrigir somente com o aparelho, aí geralmente se extrai dentes e coloca os dentes de baixo para trás. Mas caso o problema seja leve, certo? De moderado para leve,
é possível colocar os dentes de baixo para trás para corrigir a classe 3, somente com os elásticos sem uso da extração. Aí nesse caso vão ser utilizados os elásticos de classe 3. Outra situação muito comum em que se utilizam os elásticos é a mordida aberta, certo? Aí, mordida aberta, nós temos a mesma questão lá dos outros problemas da classe 2 e da classe 3. Às vezes a mordida aberta ela é esquelética, ela aconteceu, né? O que é mordida aberta? Quando os dentes da frente não se tocam, certo? Os dentes, aí fica aquele espaço que é chamado de mordida aberta. Quando a mordida aberta ela é esquelética, que é devido a um crescimento do osso de uma forma inadequada, não houve um crescimento vertical, que a gente chama, que é quando maxila e mandíbula se encontram, não houve esse crescimento de uma forma adequada, a mordida fica aberta. Se a causa for esquelética e for grave, aí é preciso cirurgia ortognática, mas felizmente, novamente, é raro, né? São raros os casos em que é preciso de cirurgia. Né? A maioria dos casos é devido a algum hábito, né? A pessoa tem um hábito de repente de chupar dedo, até virar um adolescente, às vezes até a fase adulta. Aí o que acontece? Né? Esse hábito aí faz com que os dentes não se encostem, porque a língua fica ali onde a pessoa estava chupando o dedo, a língua fica na posição errada, e aí impede que os dentes se encostem. Um caso de mordida aberta que vai ser possível resolver somente com elástico é aquele caso de mordida aberta mais leve, em que os dentes eles não estão se encostando. Às vezes é muito comum a pessoa utilizar um aparelho e em algum ponto ou outro o dente não está se encostando, ele está um pouquinho aberto, ele está um pouquinho, ligeiramente às vezes no lado, um pouco na frente. Aí o que acontece? O dentista ele vai utilizar elásticos nesse caso, que é possível. Elástico o quê? Elásticos triângulo, que são elásticos que têm esse objetivo de encostar os dentes quando eles estão levemente abertos. Então, quando nós temos uma mordida aberta mais grave, em que ela está mais aberta, enfim, uma situação mais complexa, aí somente os elásticos intermaxilares não vão corrigir esta discrepância. Vai ser preciso utilizar outros instrumentos, vai ser preciso descobrir a causa, enfim, já é um pouco mais complexo. Existem outros aparelhos que não é o intuito desse vídeo, a gente está explicando cada um deles, mas somente o elástico não vai ser suficiente, beleza? Então era isso, eu espero que tenha ficado claro aí quais são os principais tipos de elásticos e para você poder saber se você vai precisar, você já tem uma ideia, lógico, se você vai precisar ou não de elásticos. Comenta aqui abaixo se você já usa os elásticos no seu tratamento ortodôntico ou se você já está começando agora e viu que talvez vai precisar de elásticos, viu? Beleza? E não esquece de seguir a gente aqui no Instagram que está aparecendo aqui, onde nós lá compartilhamos dicas do nosso dia a dia, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.